quando a gente usa o tempo presente? A resposta parece óbvia, né? Para falar sobre o agora. Certo. Bom, e se eu te disser que essa é só a pontinha do iceberg? E que o tempo verbal mais comum do inglês, o presente, na verdade é usado para falar do passado e do futuro com a mesma frequência, talvez até mais. Nossa análise hoje mergulha num material super interessante chamado 5verbs.pdf. A missão aqui é desvendar a flexibilidade surpreendente dos tempos verbais em inglês, revelando por que eles funcionam de um jeito que, muitas vezes, desafia a nossa lógica inicial. Ok, vamos desvendar isso. É uma ótima forma de colocar. O que é fascinante nesse material é como ele mostra que um único tempo verbal pode carregar tipo um monte de significados diferentes, sabe? Tudo dependendo do contexto. Exato. Muita gente acha que gramática é um conjunto de regras rígidas, mas a beleza do inglês está justamente no contrário. Os tempos verbais são como ferramentas numa caixa. Cada uma serve para expressar uma nuance diferente de tempo, de intenção e até de educação, como a gente vai ver. Certo. O foco hoje não é só decorar a regra, mas entender o porquê por trás dela. Perfeito. O material já começa com uma bomba. Diz que o tempo presente tem pelo menos 7 significados diferentes, que cobrem passado, presente e futuro. Mas vamos começar pelo que parece mais contraintuitivo. O uso do presente para falar do presente. Parece redundante, mas pelo visto não é. Não é mesmo. E aqui a gente já encontra uma distinção fundamental que confunde muita gente. Para falar sobre o que está acontecendo neste exato momento, o agora, o inglês não usa o simple present. Ele usa o que chamamos de present progressive. Ah, o famoso ing. Exato, por exemplo. Bill is walking the dog. A frase só faz sentido se o Bill estiver com a coleira na mão, andando com o cachorro agora. Certo, I am talking, you are listening. Isso eu entendo. Mas então, para que serve o Bill walks the dog? Sem o ing? Aí que está o pulo do gato. O simple present, nesse caso walks, é usado por um tempo meio que atemporal, sabe? Um estado contínuo, um fato ou um hábito. O exemplo do material é ótimo. Bill walks to help control his blood pressure. Isso nos diz um fato sobre o Bill, um hábito saudável que ele tem. Mas não diz nada sobre o que ele está fazendo agora. Ele podia estar sentado no sofá, então. Podia. Ele pode não caminhar há semanas, mas a frase continua sendo verdadeira como um fato geral sobre ele. Aqui é onde fica realmente interessante. Então, quando a gente aprende na escola a frase "The sun rises in the east", o sol nasce no leste, não é porque a gente está descrevendo a ação do sol nascendo naquele momento. Não, de forma alguma. Mas porque é uma verdade universal, uma generalização. É um fato. Exatamente. E essa ideia de fatos e ações nos leva a uma outra distinção importante que o documento aponta: a diferença entre verbos dinâmicos e estáticos. Certo. Ação versus estado. Isso. Verbos dinâmicos são de ação, coisas que você faz: correr, pular, cantar. Já os verbos estáticos descrevem estados ou condições, coisas que você é ou sente: ser, ter, saber, gostar. E por que essa diferença é importante para o tempo presente? Porque os verbos estáticos, por natureza, descrevem condições que são contínuas. Por isso, eles se encaixam perfeitamente no simple present para falar sobre o agora. Ninguém diz Mary is being cold, Soaria muito estranho. né? A gente diz Mary is cold ou I know what you mean e não I am knowing. A condição de saber ou estar com frio é um estado, não uma ação que progride. Tentar usar esses verbos no present progressive quase sempre soa agramatical. Entendi. Os verbos de estado já vivem nesse agora contínuo, então o simple present basta. Mas e os de ação, os dinâmicos? A gente já viu o exemplo do Bill Walks. Além de hábitos, tem outras situações para usar um verbo de ação no presente simples? Sim, o material aponta mais duas condições principais. A primeira é essa que você mencionou do Sol, fazer afirmações gerais. Pode ser algo científico, tipo The planets revolve around the sun, ou uma opinião, como Kids today spend too much time playing computer games. Verdade. E a segunda condição é a dos hábitos e costumes,
que geralmente vem com aquelas palavrinhas como always, usually, sometimes. Isso, elas são um sinal claro. I always take my lunch to work. She normally checks her messages first thing in the morning. De novo, não significa que a pessoa está fazendo isso agora, mas que faz parte da rotina dela. E tem um terceiro uso, que o material menciona como mais raro, mas que a gente vê bastante. É o presente para comentar ações enquanto elas acontecem. Ah, tipo narração de jogo? Exatamente. Pense no narrador de futebol. Johnson swings and misses. Ele narra a ação no exato instante. Ou numa demonstração de culinária. First I add a cup of flour. Ou, de forma bem formal, I hereby resign. Eu, por meio desta, me demito. A fala é a ação. Certo, então o presente não é tão presente assim. Ele fala mais de hábitos e fatos do que do agora. Mas a coisa fica mais estranha porque o material diz que ele também serve para falar do passado. Como assim? Isso quebra a lógica do tempo? Parece, mas faz todo sentido quando a gente pensa na intenção. Usar o presente para algo que já aconteceu dá uma sensação de imediatismo, de que a informação ainda é tipo fresca e relevante. Certo. O documento dá um exemplo perfeito. A primeira frase, no passado. The Evening News said that a big storm was coming. É informativa, neutra, você está relatando um fato. Ok, o jornal disse. Fim da história. Exato. Agora ouça a versão do presente. The Evening News says that a big storm is coming. A sensação é outra, né? Nossa, sim, é muito mais urgente. É como se a notícia tivesse acabado de sair e ainda fosse muito importante agora. A tempestade ainda é uma ameaça. Faz sentido. É o que a gente faz em português também. O jornal diz que vem chuva por aí. A gente traz a notícia para o presente para dar mais impacto. Exatamente. O mesmo princípio se aplica quando citamos autores. Dizemos Shakespeare says that all the world is a stage, em vez de said. Por quê? Porque a ideia do Shakespeare ainda é considerada viva, relevante hoje. Uau! Isso já muda tudo. Mas não para por aí. Não me diga que o presente também funciona para o futuro? Como é que uma coisa só pode apontar para trás e para frente sem virar uma bagunça? Vira, mas é uma bagunça organizada. Sim, o presente é usado para o futuro. E de duas maneiras principais. A primeira é para eventos que são fixos, agendados, que já estão num calendário. Coisas com hora marcada. Isso. Por exemplo, The train departs at 11:35. Ou My flight is tomorrow. O evento ainda vai acontecer, mas é tratado como um fato concreto no cronograma. Ah, tipo quando a gente fala o show começa às 9. A gente não costuma falar o show começará às 9? Usamos o presente para algo que é certo no futuro? Precisamente. A segunda maneira é um pouco mais técnica, mas super comum. É em orações adverbiais, quando a oração principal já está no futuro com will. Certo. Por exemplo, a neighbor will look after our cat while we are away. A ação de estar fora, are away, é claramente futura, mas o verbo fica no presente. Outro clássico. I will call you if I hear anything. Você ainda não ouviu nada, é uma condição futura, mas o verbo é hear, no presente. Isso do presente é uma loucura, já quebrou minha cabeça. Mas vamos tentar organizar. E o passado? A princípio, o passado parece mais direto. Aconteceu, acabou, é isso? Ou tem pegadinha aí também? Na maior parte do tempo, é isso mesmo, ações concluídas. Mas o que o material aponta de fascinante é que o tempo passado em inglês herdou algumas funções do antigo modo subjuntivo. Subjuntivo? Lembro disso da escola, mas sempre foi uma coisa meio abstrata. Mas na prática a gente usa o tempo todo. O primeiro uso é para criar situações hipotéticas, coisas contrárias à realidade. O exemplo mais clássico de todos. If I were you, I would try harder. Se eu fosse você. Ah, eu sempre ouvi isso e nunca entendi porque não era if I was you. É um fóssil gramatical. É o vestígio mais famoso do subjuntivo. E o mais curioso é que quando a oração com if usa o passado, tipo if I were, os outros verbos na frase também são puxados para o passado para manter a concordância hipotética. Que regra específica, é quase um código. E qual é o segundo uso? Esse é um truque de comunicação genial. Usar o passado para ser mais educado. Ele suaviza um pedido, o torna menos direto. Como assim? O material compara. Para um amigo você diz, Do you want to go out for lunch?
direto. Agora, para um chefe, a forma mais polida seria: Did you want to go out for lunch today? Espera aí, então quando eu pergunto did you want, não estou perguntando se a pessoa queria no passado, mas se ela quer agora, só que de um jeito mais formal. Exatamente. O passado aqui não é sobre tempo, é sobre distância social, polidez. É a mesma lógica de can you give me a minute versus could you give me a minute. Could é o passado de can. É um truque que falantes nativos usam instintivamente. Isso é incrível e nos leva ao último ponto, o futuro. E aqui o material diz que, tecnicamente, o inglês não tem um tempo futuro, de verdade, como o português? Como assim não tem tempo futuro? A gente fala do futuro o tempo todo. É uma peculiaridade histórica. A terminação verbal que indicava o futuro, que existia na língua ancestral do inglês, se perdeu no tempo. Para preencher essa lacuna, o inglês começou a usar verbos auxiliares, os modais, can, may, must, will, shall. E eles escolheram will para ser o futuro oficial? É isso? Basicamente, os gramáticos dos séculos 17 e 18 se basearam muito no latim, que tinha um futuro claro. Daí olharam para os modais em inglês e escolheram will como o marcador oficial, porque era o que mais se parecia. Então, will foi meio que uma escolha artificial para encaixar o inglês no modelo latino. De certa forma, sim. O que não quer dizer que não seja útil. Will tem basicamente dois usos centrais. O primeiro é para fazer previsões. It will rain all day tomorrow. E o segundo é para expressar uma intenção no momento da fala. I will give you a hand with that. Certo. Para mim, futuro em inglês era basicamente will. O material diz que isso está errado ou só incompleto? Totalmente incompleto. Will é só o começo. Existem várias outras formas. O present progressive, por exemplo, é muito usado para o futuro, mas para planos, arranjos, compromissos já definidos. We are continuing the presentation after lunch. Soa como um plano firme. E o simple present para coisas agendadas. Mas e o famoso going to? Qual a diferença entre I will do it e I am going to do it? Ótima pergunta. Be going to sinaliza algo mais forte que will. Pode ser uma intenção muito firme. I'm going to get married, ou uma alta probabilidade baseada em evidências. Se você olha para o céu e vê nuvens pretas, você diz It's going to start raining any minute. E ainda tem mais um, né? O tal do be about to. Sim, esse é para o futuro imediato. Ele enfatiza a iminência. Hurry, the light is about to change. A luz está prestes a mudar, agora. Ok, são muitas opções. Na prática, como uma pessoa decide qual usar? O material dá um resumo útil. Pense assim. Para expectativas normais, o padrão é will. Para falar de planos definidos, use o present progressive ou be going to. Para algo com hora marcada num cronograma, o simple present. E para algo que vai acontecer no próximo segundo, be about to. Pode dar um exemplo do dia a dia onde essa escolha faz toda a diferença? Com certeza. O material traz um exemplo social perfeito. Fim do dia de trabalho. O normal é você dizer para um colega I'll see you tomorrow com will. Expressa a expectativa rotineira. Certo. Agora, se você dissesse I'm seeing you tomorrow ou I'm going to see you tomorrow, soaria estranho. Daria a impressão de que encontrar seu colega amanhã é um evento especial, um compromisso agendado, e não só algo que acontece naturalmente. Uau! A escolha do tempo verbal muda toda a conotação social da frase. Então, o que tudo isso significa no final? Para mim, a grande lição é que os tempos verbais em inglês são menos sobre uma linha do tempo rígida com caixinhas de passado, presente e futuro, e mais sobre o contexto, a intenção e a perspectiva de quem está falando. Exatamente isso. E dominar essas nuances é o que separa o conhecimento de livro didático da fluência real. Não é só estar gramaticalmente correto, é conseguir transmitir a mensagem exata que você quer com o tom certo. E o material nos mostra como a linguagem evolui, né? Ela cria ferramentas cada vez mais sofisticadas. E isso me deixa com um último pensamento. Se o inglês, ao longo da sua história, abandonou um futuro simples em favor de um sistema complexo, o que isso nos diz sobre a nossa necessidade de expressar não só o que vai acontecer,
mas os diferentes graus de certeza, planejamento e vontade sobre tudo aquilo que ainda está por vir.